começarmos a trabalhar com ele, a gente vai precisar, né, ir para o Excel. Isso aqui não tem como nós não tratarmos dele no Excel. Bom, o que ele pergunta lá? Ele pergunta primeiro, obter o ajuste linear. Então, eu vou obter o ajuste linear. Como é que eu vou fazer isso? Então, como eu faço o ajuste linear? Bom, eu venho aqui, eu já colei os dados, né? Então, eu pego e seleciono eles, vou em inserir, gráfico, eu tenho o que a gente chama de gráfico de dispersão. Nesse caso aqui, eu tenho meu gráfico de dispersão. Então, como é que eu vou obter o ajuste linear? Posso resolver pelo sistema que eu mostrei semana passada, ou eu venho aqui, seleciono, e vou em adicionar linha de tendência, né? Ah, professor, foi rápido demais, eu não consigo enxergar. Ok, então vem aqui, seleciona com o dado com o mouse, aí depois vem aqui, adiciona uma linha de tendência, né? E aí, bom, nós queremos um ajuste linear. Então já está marcadinho linear, porque a maioria das vezes se pede ajuste linear. Aí eu vou pedir para exibir a equação e vou pedir para ele me exibir o R2. Então, tá ali. O meu ajuste linear é esse aqui, né? Y igual a 612x menos 324. Mas nós podemos escrever isso no contexto do problema, né? No contexto do problema. O que é o Y? O Y, que nós consideramos, é o número de casos, né? E o X é o número de dias, né? Então, o que nós podemos fazer com isso? Vamos ali no PowerPoint. A gente vai ter o seguinte. Né? Então, no contexto do problema, o que acontece? O número de casos, né? Vai ser quanto? Vai ser 612,61 vezes o dia, né? Dias, menos 325,85, certo? Ali, essa é a equação do problema, né? A equação, o ajuste. Né? Então, muitas vezes a gente olha se tem artigos, eu já vi muito artigo, e eles colocam exatamente desse formato, certo? Exatamente desse formato. E ele me dá um R2, né? Que é quem? Um R2 que eu olhei ali, se não me engano, 0,93. É, 0,93. Um R2 0,93. Você colocou o ajuste, você tem que colocar o R2. Se você não coloca o R2, você tem, sei lá, você não deu confiança nenhuma para o seu resultado. Para dar confiança para o resultado, você tem que apresentar o R2. Senão, não tem confiança. Certo? Lá na estatística, quando você faz ajuste, faz uma regressão, você faz o R2, testa as hipóteses, enfim. Mas o R2 também lá na estatística é bem importante, porque, né, ele é uma medida de quanto esse modelo está representando os dados, né? Nesse caso aqui, dá para dizer que 93% dos dados estão representados nesse modelo, certo? Ou seja, esse modelo representa 93% dos dados, tá? Então, quanto maior o R2, melhor é. Então, tem que aparecer. Tá. Quase acabando, mas dá para fazer o ajuste exponencial, porque é muito simples, né? Eu quero fazer um ajuste exponencial, eu venho aqui, seleciono, adiciono a linha de tendência e põe exponencial. PowerPoint ainda. Tá. Então, mesma coisa. Ah, professor, não vi.
Então, aqui, seleciono, adiciono, opa, aqui eu adicionei rótulo, né? Não quero rótulo. Seleciono, adicionar linha de tendência, aí eu vou lá em exponencial, né? Aparece aqui o exponencial, venho aqui embaixo, exibir a equação e exibir o R2. Então, aí eu tenho as duas. E aí eu faço a pergunta, quem é o melhor ajuste? Bom, o melhor ajuste claramente é o exponencial, né? A gente vê direitinho que parece que está bem aderente. Então, eu posso dizer que existe um comportamento exponencial nesse conjunto de dados, porque uma curva exponencial adere melhor aos dados, né? O exponencial aderiu muito melhor aos dados do que uma reta, né? A reta, mais próximo de 1, senhor? Quanto mais sim, próximo de 1. quando o R2 mais próximo for de 1, mais melhor é o ajuste, né? Então, o ajuste exponencial é melhor, ele aderiu muito bem. Eles podem ser ajustados, tá? Então, como é que ficou esse ajuste, né? Eu posso dizer que os casos, né, eles são 11,71 né? E na 0,1465 vezes x. Né? Vezes x não, que no caso é vezes dias. E o R2, né, desse ajuste era 0,9899. Então, a gente nota por esse resultado que os dados têm um comportamento exponencial. Também é fato que, né, que eles foram coletados de um evento exponencial, né, que é, no caso, o número de casos de Covid-19, né, em um período de tempo. Então, nesse momento havia uma forte tendência exponencial. Então, assim, que se verifica se uma curva tem uma certa tendência, né? Ele tem uma tendência linear, ela tem um crescimento linear, só que esse crescimento linear ficou para trás, né? Esse crescimento linear ficou para trás porque você tem você tem um crescimento exponencial. Então, comparar os dois ajustes e decidir qual é o melhor, né? Então, o melhor ajuste, né? O melhor ajuste é o exponencial, né? Por quê? Porque apresenta né, maior R2. Então, esse é um motivo. Vamos escrever um pouquinho certo. Né? Pois apresenta o maior R2. Então, é o R2 que decide. E obter o ajuste exponencial em escala log. Nesse caso aqui, é numa escala semilog. Né? Uma escala log na horizontal. O que acontece se eu faço isso? Tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vou pegar esses dados aqui e vou colocar aqui. Então, se eu venho aqui e calculo o ln, eu vou fazer ln porque nós estamos lá com um logaritmo, com um número de Euler, né? E elevado a alguma coisa. Então, eu vou usar o ln. De casos. Vou botar logaritmo de casos. Tá. Se eu faço o logaritmo de casos, então vai ser igual ao ln de toda a coluna, né? Então, eu calculei o ln de toda a coluna. Então, o que vai acontecer? Aqui.
Ele calculou o LN de toda a coluna. Se eu pegar dias, e se eu pegar o logaritmo de casos, o que vai acontecer? Seria... Olha só o que aconteceu. Eu tenho uma reta. Né? Eu tenho uma reta. Quando eu tomei o logaritmo, e aqui é importante destacar que o meu eixo y aqui é logaritmo do número de casos, aqui o meu eixo y é o número de casos, então essa diferença aqui, ela é bem importante, né? O meu eixo y aqui, ele é o número de casos, né? Então meu y aqui são os casos, tal e qual, e do outro lado, o y, né? Ele é aqui, o meu y é o logaritmo do número de casos. Ou seja, aqui é o logaritmo do número de casos. O que nós verificamos, né? Aqui é o logaritmo do número de casos. O que nós verificamos aqui? Olha só, nós temos uma redução da escala, né? Aqui quais os números que aparecem? Aqui aparecem os expoentes, né? Então, por exemplo, como nós tomamos o ln, né? Então, por exemplo, aqui ele está correspondendo a e elevado a 7. Então, esse 7 aqui, ele indica na outra escala, né? Que é e elevado a 7. Então, por isso que tudo veio aqui para cima, né? O e na 7 é um número grande. Então, essa correspondência das duas escalas, né, ela é importante destacar. Então, eu tenho a escala linear tradicional. Dias e casos. Quando eu faço a escala log, semilog, eu tenho dias e eu tenho aqui o logaritmo de dias. Como é ln, então, por exemplo, né, o que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa escala linear aqui, né, ela vai aparecer 1, 2, 3. Então, por exemplo, esse número aqui, né, essa posição aqui, corresponde à posição E na 6. Então, aqui, por exemplo, esse E na 6 é um número grande, né? Até que dá. E na 6 é em torno de 403. Então, eu estou pegando aqui só 6 unidades, mas esse valor aqui corresponde a 406. Então, eu teria que ter, por exemplo, né? Tem que ter aqui, vamos dizer aqui, 100, 200, 300, 400. Então, nessa escala aqui, onde uma unidade corresponde a 100, né, aqui uma unidade corresponde, né, corresponde a multiplicar pelo número de Euler, né? Então, esse E na 6, ele está aqui, ó, né? Ou seja, essa correspondência aqui. E se ele ficava assim, né? Se ele ficava assim, em escala log, ele vai ficar uma reta, né? Ou seja, no caso, se ele tinha o comportamento exponencial, né? Se ele tem um comportamento exponencial, em escala log ele fica uma reta, porque ele pode ser curvo e não ter o comportamento exponencial, e na escala log ele também não vai ficar, não vai ficar uma reta. Bom, então tá. Então, o que acontece aqui? Né? Se eu fizer o ajuste, eu venho aqui e peço para fazer o ajuste. Adicionar agente tendência. Vou fazer um ajuste linear, porque está parecendo uma reta, né? Então, venho aqui e faço o ajuste linear. O que eu tenho? Eu tenho esse ajuste,
Né? Então, vamos fazer o seguinte. É que eu já tinha feito semana passada, mas é bom sempre recordar. Então, se eu tenho aqui, esse aqui é meu ajuste, né? Então, esse meu ajuste ali, vamos lá para o PowerPoint e vamos olhar para ele. Ali ele diz o seguinte, que eu tenho y, na verdade é logaritmo do número de passos, igual a 0,1465x mais 7,0661. Repara que o R2 é o mesmo, né? Então, se eu venho para cá, o que vai acontecer? Então, eu fiz o ajuste, então eu tomei, né, eu peguei aquele ajuste e obtive o seguinte, então, o logaritmo do número de casos é igual a 0,1465 vezes dias, né? Porque dias continuou em escala linear, mais 7,0661. Então, se eu olho para essa equação aqui, né, o que acontece? Vamos pegar a equação, vamos pegar essa equação aqui. Vou pegar essa equação aqui. Então, se eu pego casos igual a 1, melhor, vírgula não, a 1, a 11,71 e na 0,1465 vezes dias, né? E eu tomo o logaritmo, né? Vou botar ln dos dois lados. E eu tomo o ln dos dois lados, o ln de casos. Isso aqui dá o ln de 11,71 e na 0,1465 dias. Então, o ln de casos igual. Se eu considero as propriedades do logaritmo, aqui eu tenho uma multiplicação, né? Aqui eu tenho uma multiplicação. Então, essa multiplicação, ela vira uma soma. Então, eu vou ter o ln de quanto? De 11,71 mais o ln de e na 0,1465 vezes dias. O 0,1465 dias, ele é um expoente, então ele vai ficar, ele vai vir para frente. Bom, vou calcular esse logaritmo de 11,71. Se eu faço o logaritmo de 11,71, ln de 11,71, isso dá 7,0656. Dá 6 mais. Bom, isso aqui tudo é um expoente, né? Então, se ele é um expoente, ele passa para frente do log. Ou seja, 0,1465 vezes dias. Vezes o logaritmo de E. Quanto é que é o logaritmo de E? Bom, o logaritmo de E é 1. Então, não precisaria nem aparecer. E o que nós observamos? Que esse resultado aqui é exatamente o quê? É exatamente isso aqui. Ou seja, o que nós fizemos no Excel? Nós simplesmente tomamos o logaritmo da coluna de casos, né? E algebricamente, eu poderia ter só aplicado o logaritmo dos dois lados da equação, que nós teríamos tido o mesmo efeito. Certo? Então, você vê como as coisas são similares, né? Como as coisas se conectam, não é uma coisa solta. E tanto é que o R2 é o mesmo. Ah, professor, mas ali deu uma diferença no 7,65. Deu uma diferença porque a gente está num processo numérico, né? No processo numérico, nada é exatamente igual.
certo? Então, você vê, sempre tem uma similaridade, as coisas são similares, as coisas não né? Bom, agora vem um outro tipo de ajuste que ele é bem, né, aparece bastante por aí, que é o famoso ajuste de potência. O ajuste de potência, ao contrário do ajuste exponencial, né, qual é a diferença do ajuste de potência? Se eu tenho y, isso aqui, a bx, e y igual a xb. O que é potência e o que é exponencial? Aqui é o exponencial, porque o meu x é o expoente, né? A potência não, o meu x é uma base. Então, essa é uma diferença bem importante que vocês têm que observar. Então, se eu pegar essa mesma tabela e for aplicar um ajuste de potência, como é que vai funcionar isso? Bom, o Excel faz isso? Será que a gente vai ter que trabalhar isso na mão? Então, vamos lá, vamos para o Excel. Né? Peguei o Excel, peguei. Então, se eu venho aqui no Excel, né? Então, o que acontece? Né? Nesse caso aqui, eu vou fazer o ajuste de potência, então vou lá, mesma coisa, eu venho, seleciono os dados, aí eu vou inserir, beleza. Inserir os dados. Quando eu inseri eles, eu vou selecionar, vou vir em adicionar linhas de tendência, vou ver, bom, o que eu vou botar aqui? Vou colocar um ajuste de potência, né? Esse ajuste aqui, ó, ajuste de potência. Então, eu venho aqui e vou exibir a equação e vou exibir o R2. Bom, claramente não é o melhor ajuste, você vê ali que fica um monte de coisa de fora, né? Mas eu fiz um ajuste. Então, esse Y ali, né, que é o número de casos, 841,35, X na 0, 80, 81. Tá? Então, é muito simples, né? É só você pedir um ajuste de potência que ele vai me dar a potência. Se eu for lá para o PowerPoint, Professor, pergunte. antes de mudar ali no gráfico ali, eu posso ter deixado passar aqui a informação, talvez eu já tenha dito. Mas a linha principal, o gráfico principal é aquele que está pontilhado, né? Isso. E aquela reta é a equação que o senhor fez ali, né? Isso não é uma reta, isso aqui é uma curva. Tá, sim, tá bom. Qual é a finalidade de jogar uma contra a outra? Qual é que qual é a finalidade de obter esse ajuste aí? O que se obtém esse ajuste? A causa, motivo, razão, circunstância disso é você ajustar a tabela a uma equação para verificar padrões. Você pode, a partir daqui, verificar, por exemplo, uma taxa de crescimento. Né? Quando você tem um padrão linear, você pode saber uma taxa. Você pode saber quanto isso cresce ou quanto decresce. Se você está numa pandemia, você pode, por exemplo, ponto a ponto, você pode saber qual foi a taxa de crescimento do dia de hoje, fazer projeções, enfim. Não dá para fazer projeções porque tu não pode sair do domínio, né? Aqui está até 15, eu não posso dizer assim, então no dia 16 é só botar o 16 no lugar do X e... Não pode. Só pode fazer dentro do teu intervalo, tu não pode sair do intervalo, certo? estudando o comportamento. Exatamente, tu vai estudar, tu vai dizer que nesse intervalo o teu comportamento foi esse, né? Então, e além disso, tu pode fazer estimativas, né? Aqui não tem muito razão de estimativa porque tu tem os dias unitários. Mas, por exemplo, se eu tivesse a cada 5 dias, né? Por exemplo, se esses dias não for, se eu posso transformar isso aqui em escala em horas, né? Aí tu pode saber. Também pode fazer uma projeção
vamos dizer assim, devido ao que está se apresentando no projeto, a curva vai se comportar dessa maneira. Isso, exatamente. Exatamente, você pode dizer no meio, você pode interpolar. Semana que vem a gente vai falar da interpolação, mas também pode interpolar, vai dizer, olha, ele se ajusta tanto, aqui no meio ele se ajusta dessa maneira. Enfim, vários motivos para isso. Na estatística, isso é importante porque lá tu vai tirar conclusões estatísticas, né? Dizer assim, olha, a população se comporta dessa forma, vai poder fazer testes de comparação de médias, enfim, lá dá para fazer chover bem mais que aqui, né? Mas nem acho que é tanto de engenheiros essa parte, né? Mas naquilo que é da engenharia, sim, quando você faz um trabalho, coletou dados como, por exemplo, esse aqui, você vai lá e monta uma reta ajustada, né, para mostrar o comportamento do que foi feito, certo? O senhor falando assim parece muito que com o que a gente viu em equação diferencial ali. Parece que bate um pouquinho. Mais ou menos, assim, mais ou menos, tá? Em equações, eu sei que tu está falando de equações. É por ali, né? Ali vocês aplicaram bastante coisa com logaritmos para cá, exponencial, eu sei o que você está falando, né? Exatamente. Tem a ver, tem a ver, certo? Bom, então aqui, né, nós tivemos o ajuste exponencial, o ajuste de potência, e nosso ajuste de potência foi. Peguei a conta errada. Então, nosso ajuste de potência, né, nós verificamos o seguinte, que o número de casos vai ser igual a 841,35, né, 841,35, vou escrever bonito, vezes o número de dias. Esse número de dias ele vai estar elevado a quem? A 0, 80, 81. E o R2 vai ser quanto? O R2 era 0,92, se não me engano. Ou seja, ainda dá uma supremacia exponencial, né? Uma das justificativas, né, como ali o Misael perguntava, é quando você quer verificar um fenômeno exponencial. Será que nessa semana nós temos um crescimento exponencial, né, da pandemia, dos números de casos da pandemia? Né? Isso é interessante investigar, né? Isso se faz, por exemplo, naquela semana, início de março, né, nós estávamos num período claramente exponencial, né? Há muito, né? Você fazia qualquer ajuste ali, os dados aderiam perfeitamente a uma curva exponencial. Então, nesse caso aqui, não serviu muita potência, né? A potência não representa tanto, melhor ainda é o exponencial. Então, o objetivo de um ajuste é sempre determinar o A e o B, né? Eu vou determinar o A e o B. Então, o A é quem? O A é 841,35 e o meu B é 0,81. No ajuste, é sempre importante determinar esses parâmetros, né? Não precisa especificar isso, tá? Como eu especifiquei, eu só estou aqui chamando a atenção que o ajuste se determina esses parâmetros. Eu quero um ajuste exponencial, um ajuste de potência, eu quero determinar o A e o B desta equação, certo? Eles já estão bem definidinhos ali. Vamos pegar um problema que acontece, por exemplo, lá na mecânica dos fluidos. Na mecânica dos fluidos, quando vocês estão em tabelas ajustadas, equações ajustadas. Lá na hidráulica, vocês trabalham com, por exemplo, equações ajustadas. Na nossa disciplina, a gente trabalhou com a equação de Colebrook para determinar o fator de atrito, né?
Essa equação de Colibrook, aquela equação até que caiu no trabalho para alguns, né? Que era 2 sobre raiz de f igual ao log do... Aqui tinha... Aqui eu sei que tem uma constante, que eu não lembro quais aqueles valores constantes. Mais 2,51 do Reynolds raiz de f, né? Essa equação aqui, ela é uma equação ajustada. Então, cada um desses valores aqui é, se não me engano, é 0,37 sobre E. Esse E é a espessura, o D, enfim, eu não lembro o que eram esses detalhes aqui, né? Essa equação aqui é uma equação ajustada. O que é uma equação ajustada? Né? O engenheiro, né, o tal Colibrook, foi lá e media. Bom, esse meu escoamento tem um Reynolds. Né? Vocês vão lá descobrir o que é esse Reynolds um dia. Tá? O Reynolds, tem que saber o que é isso, né? Aqui é a viscosidade, aqui é a velocidade e o diâmetro. Né? Então, você tem um Reynolds, né? E aí o que ele media? Bom, você tinha um diâmetro de entrada, você tinha... E aí ele ia lá e media o fator de atrito. Tá? Bom, aí ele tabelou tudo isso aí. Aí ele começou a ajustar. E aí ele foi ajustando a equação, os dados dele é uma equação até que ele chegou àquela equação. Certo? Então, aquela é uma equação ajustada. Né? Na engenharia, principalmente na parte mecânica dos fluidos, tem bastante equações ajustadas, tá? Por exemplo, aqui, né, eu tenho temperatura e viscosidade, né? Também são duas grandezas, se relacionam e elas têm uma relação de potência, certo? Então, vocês vão pegar, por exemplo, o livro Mecânica dos Fluidos, vocês vão ver lá, existe uma relação de potência, né? Uma lei de potência entre temperatura e viscosidade. O que é também bem plausível, né? E aí eu sugiro vocês a comprarem uma bisnaguinha de melado e ver como é que e deixar ela fora da geladeira num dia como hoje, ou melhor, dentro da geladeira num dia como hoje, e tirem da geladeira num dia de 30 graus, né? Ou qualquer outra coisa, até o requeijão, você deixa na geladeira e tira da geladeira, né? Ou seja, vocês vão ter comportamentos viscosos diferentes. E essa viscosidade, ou seja, essa facilidade dele fluir, né, vai ser modelada por uma lei exponencial. Né? Uma lei de potência, né, que se diz. A gente chama de uma lei de potência. Então, essa lei de potência, né, é essa aqui. Então, essa é a lei de potência entre viscosidade e temperatura. Tá. Bom, ele tem um M0, que é uma viscosidade padrão, e ele tem também uma temperatura padrão, que o professor aqui deve ter digitado errado. Agora que eu lembrei que isso aqui deve estar digitado errado. Deixa eu ver. O professor sabe que está digitado errado. Porque uma temperatura padrão não pode ser 293, né, em Kelvin. Ela tem que ser 273, é uma temperatura padrão, né? Ok. Então, ali é minha temperatura padrão e a minha viscosidade padrão. Então, o que ele pede? Né, para cada dado, né, para cada substância, vamos dizer assim, né, eu vou ter valores de K e N. Né? Então, lembram que vocês têm umas tabelinhas assim, para o ozônio eu tenho tal constante, para o gás hélio eu tenho tal constante. Né? Eu estou fazendo, lá em equações diferenciais, vocês tinham a lei de resfriamento de Newton, né? Então, para cada material, vocês tinham um casinho diferente. Lá vocês calculavam de uma forma.
Então, vocês têm algumas disciplinas que vocês têm tabelas que vocês têm que consultar um parâmetro daquele material, né? Uma forma de saber esse parâmetro desse material é por um ajuste. Então, para essa tabela aqui, eu tenho um K e eu tenho um N. Então, por ajuste de curvas, por ajuste de potência, porque é uma lei de potência, né? Nós vamos determinar quem é o K e nós vamos determinar quem é o N. Né? Porque o Mi, nós conhecemos. O T, nós conhecemos. Então, quem é o K e quem é o N? Né? Quem é quem? Tá, então vamos a mão na massa. Então, para isso, o que nós temos aqui? Né? Nós temos, eu vou substituir isso aqui, Mi sobre Mi0, eu vou colocar Y. Eu vou pegar T sobre T0 e vou colocar X. Esse aqui é o Mi e esse aqui é o T0. Certo? Então tá. Bom, vamos botar aqui 73. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados e vou levar lá para o Excel. Então, estão aqui. Vamos ajeitar um pouquinho mais. Não sei porque ele ficou tão deformado, mas depois eu formato ele. Então, aqui. Quando eu coloquei esse número nesse formato aqui, né, o que ele está representando esse formato E-5? Será que o E é o número de Euler? Né? Então, vamos botar aqui a temperatura e a viscosidade. Né? Então, a temperatura era 300. A temperatura era 300. 300, 400, 500, professora 500, 600, 700 e 800. E esse E? O que é esse E? Esse E é a potência de 10, né? Se eu escrever aqui 27 e na menos 5, o que ele vai fazer? 27 na menos 5. O que o Excel leu com isso? O que o Excel leu? O Excel leu. Volta a caneta. O Excel leu 2,27 vezes 10 na menos 5. Certo? Então, esse número aqui, o Excel leu dessa forma. Certo? Quando você apresenta esse número dessa forma, ele lê dessa forma. Eu só estou digitando aqui para eu vou deletar aquela tabela ali. 3,85 e na menos 5. 3,37 e na menos 5. 3,83 e na menos 5. 4,25 e na menos 5. 4,64 e na menos 5. Beleza. Então, agora, né, o que nós vamos fazer? Então, essa aqui é a tabela. O que ele disse? Né, que o meu x, eu vou botar aqui, x é igual a t dividido por t0.
Quem é o T0? T0. T0 é igual a 273. Quem é o Mi0? O Mi0, deixa eu só consultar ali, o Mi0 era 1,8 10 na menos 5. Então, 1,8 e na menos 5. E o meu Y aqui, então, vai ser quem? Vai ser o Mi dividido por Mi0. Então, tá. Então, vamos lá. O que eu tenho? O 300 dividido por 273. Né? Eu vou botar um F4, né, para fixar. E aqui eu vou colocar, então, o Mi0 dividido por quem? O Mi dividido pelo Mi0. Né? F4. E eu agora, então, vou arrastar. Ok. Então, aqui agora eu tenho o X e o Y. Né? Eu fiz essa mudancinha para ter o X e o Y. Então, quando eu tinha antes T sobre T0 igual a K Mi sobre Mi0 elevado na N, agora eu tenho X, eu tenho o Y igual a Kx na N. Vamos dar uma conferida, será que o professor fez a coisa certa? O X, deixa eu só ver. Tá errado é aqui, né? Que é Mi sobre Mi0 sobre T0. Agora tá certo, né? Então, quando eu fiz isso, né? Como eu tinha que dividir por um valor de referência, então agora eu tenho isso aqui. Beleza. Então tá, então agora eu vou fazer o ajuste. Quando eu vou fazer o ajuste, eu venho aqui. O ajuste é a parte mais simples. Eu seleciono o gráfico. Aqui o gráfico. Tá? Bom, eu sei que eu quero ajustar uma potência. Ah, professor, mas aqui parece uma reta. Mas a minha equação é essa aqui. Y igual a Kx na N. Então, isso é uma potência. Eu quero saber quem é o K e eu quero saber quem é o N. Então, eu venho, pego a potência, eu pego, exibo a equação e aqui está. E aí, claramente, então, eu tenho quem é o K e quem é o N da minha equação. O K é quanto? O K é 1,91 por 912 e o N é 0,7783. Então, para aquela tabela em questão, o K e o N são esses, são medidas de ajuste, certo? Bom, já terminamos ele, mas voltamos a falar disso aqui daqui a pouquinho, certo? Vamos tomar uma aguinha, 20 para as 9, voltamos. Nós tínhamos terminado aqui, né? Nós tínhamos terminado de fazer o ajuste e chegamos a esse resultado. Então, o objetivo do ajuste é determinar, né, quem era o N e quem era o K. Então, vamos ver aqui no PowerPoint. Então, o objetivo que nós tínhamos era o N e o K. Né? Eu queria saber quem é o N e quem é o K. Que certamente, dentro do processo físico deles, né, ele tinha uma... Queria saber quem eram essas constantes, né? Por algum motivo, em tais condições, tem que saber quem é o N e quem é o K. Tá, então, falei. E sabendo que o que rege esse fenômeno é uma lei de potência, então nós temos o seguinte, né? O ajuste, né, ficou y igual a 1,1912. Então quer dizer que o meu K é 1,1912. Né? E o meu N era 0,77, né? 0,77. Então,
Para esse problema, né, nós estamos resolvidos. Muitas vezes, o ajuste ele é usado para determinar parâmetros físicos, certo? Um outro exemplo, esse aqui, né? Um exemplo lá da termodinâmica, que diz o seguinte, né? A tabela ao lado apresenta os valores experimentais de pressão de uma massa de gás correspondente a vários valores do volume ocupado pelo gás. De acordo com os princípios da termodinâmica, deve existir entre essas grandezas uma relação desse formato, né? Lá na termodinâmica, né, a gente sabe que aquela relação PV igual a nRT, né, ela é uma relação ideal, né, e que existe, então, uma relação entre volume e pressão, né, e essa relação ela é dada por essa expressão aqui, na qual o gama e o C são valores constantes. Esse gama e esse C, né, eles vão depender, de novo, daquela história. Ah, que gás é esse? Né? Então, eles vão ser dependendo do gás. Então, você tem um gás que a gente não sabe qual é, e você mediu o volume e pressão, e da termodinâmica a gente sabe que a relação é PV, gama, igual a C. Então, como determinar o C e o gama? Bom, por um ajuste de potência. Como fazer isso? Né? Como fazer isso? Bom, eu sei que eu tenho isso aqui, né? Então, se eu passar o P, se o V gama passar para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Desta maneira, eu posso ter isso aqui, né? Ele passa dividindo, então eu vou ter C igual a 1 sobre V gama. Ou seja, não tem nenhum. E é puramente matemática, né? Ou seja, se eu tenho 1 sobre V gama, né? Eu tenho 1 sobre V gama, 1 sobre V elevado a gama é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre V elevado a gama. Né? Então, o meu ajuste de potência, né, ele quer saber quem é o C e quem ele é o V. Né? O P nós conhecemos e o V também nós conhecemos. Então, nós vamos ter que agora, então, fazer esse ajuste. Tá? Dessa maneira, eu posso criar uma relação, né? Eu posso dizer que o P corresponde ao Y, né? E 1 sobre V corresponde ao X. Então, dessa maneira, eu poderia dizer que eu tenho Y igual a CX na gama. Então, vamos descobrir quanto é que vale esse gama. O C e o gama. Então, vamos pegar os dados e vamos levar lá para Excel. Vou pegar os dados e vou lá para Excel. Então tá aqui. Então o que nós vimos? O X é 1 sobre V, né? Nós vimos ali que o X tem que ser 1 sobre V e o Y é igual a P. Né? Fizemos a transformação. Então tá aqui. Então o X é 1 sobre V e o Y é igual a P. Então eu vou fazer igual a 1 que divide V. E o Y é igual a P. Não tem transformação nenhuma no Y. Aqui. Então, a relação entre eles é uma relação de potência, né? Como nós vimos aqui, né? A relação entre eles é uma relação de potência. Então, eu vou fazer um ajuste de potências. Inserir, vou botar um gráfico de dispersão ali. E aí eu vou vir aqui, seleciono, botão direito, linha de tendência,
eu vou botar uma potência, né? Exibir no gráfico, exibir no gráfico. Ok. De novo, um ajuste de quase 99, né? E aí, então, nós temos a relação, né? Então, nós vamos ter y igual a 17.626 vezes x na 1,4237. Bom, então nós já temos quem é o C e quem é o gama, né? Então, feito o ajuste, então vamos lá para o PowerPoint. Aqui eu fiz todo aqui está o passo a passo, tá? O que faz lá no Excel. Parará. Aí tem que fazer um sobre V. Aí faz o ajuste. Onde vai. E aqui nós temos, né? Então, o que eu tenho? Isso aqui foi o ajuste. Então, como nós estamos trabalhando com isso aqui, né? A nossa equação ajustada é P igual a C 1 sobre V vezes elevado na gama, né? O Y corresponde ao P, o X corresponde a 1 sobre V. Então, o C corresponde a quanto? A 17.626 e o gama corresponde a 1,4237, certo? Então, é simples, né? Só tem que fazer algumas transformações para saber quem é o X e quem é o Y, né? Não tem nenhum mistério aqui, certo? E a parte mais difícil mesmo é vamos dizer assim, o que seria difícil seria fazer todas as contas, tem que fazer o sistema linear e tudo, mas essa questão do sistema linear, o Excel já faz para nós perfeitamente. Tá? Então, vamos focar mais na interpretação dos dados. Bom, quando a gente fala em ajuste de potência, o ajuste de potência, como eu falava na pré-aula, ele é um ajuste duplo log-log. Ele pode, numa escala log-log, ele é uma reta, né? Porque o que acontece aqui? Se você olha, né, numa escala normal, uma escala tradicional tem x e y, quando eu aplico o logaritmo dos dois lados, o que acontece? Eu tenho um yzão, eu tenho um valor para o a, vezes um xão. Então, numa escala do xão sendo o ln de x, e numa escala do yzão sendo o logaritmo de y, né? O meu yzão sendo o logaritmo de y, isso aqui vai ser uma reta. Para linearizar essa curva aqui, se eu quero linearizar a curva, eu aplico o logaritmo dos dois lados e tenho, então, o padrão linear, ou seja, a escala log-log vai gerar, então, uma reta. Bom, então, era isso. É bem simples, isso aqui não tem grandes novidades, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse caso aqui, eu aplico log dos dois lados, né? Apliquei log dos dois lados, porque ln de p. Aí, como eu tenho uma multiplicação, né? O que acontece com a multiplicação? Eu tenho uma soma, eu tenho uma potência, a potência vem para frente. Então, se eu fizer, né? Eu vou ali agora no gráfico e vou fazer o seguinte. Se eu fizer o gráfico do ln de p pelo ln de 1 sobre v, eu vou obter uma reta, né? Então, vamos ver isso no Excel. Será que acontece isso? Né? Então, se eu vier aqui e fizer o ln de 1 sobre v, e aqui eu vou fazer o ln de p, né? Então, igual ao ln de 1 sobre v. Professor, deu negativo. Pode, claro, o logaritmo pode ser negativo, né? Ainda mais, principalmente porque
os números que eu estou tomando logaritmo são menores que 1, né? Então, quando o número que eu estou tomando logaritmo é menor do que 1, ele é negativo. Professor, aqui deu um num, ou seja, porque ele está pegando um valor que está abaixo. Né? Ele está pegando o logaritmo de uma célula em branco. E quando é que é o logaritmo de zero? Não existe. E o logaritmo de um número negativo? Também não existe. Por isso que deu esses num aqui. Então, eu venho aqui e faço o... Seleciono, inserir dados. O gráfico ficou, olha só que bonito ficou uma reta. Por que ficou uma reta? Porque agora eu fiz o gráfico dos logs, né? Quando eu faço o gráfico dos logs, no caso de um ajuste exponencial, eu linearizei ele, né? Ou seja, o meu eixo x é um log e o meu eixo y também é um log, certo? Então, por isso que ficou assim. Bom, então tá. Se eu fizesse o ajuste aqui, né? Sempre só para comparar. Se eu fizesse o ajuste aqui, fazer um ajuste linear, né? O que vai acontecer? Se eu fizer o ajuste aqui, o que acontece? Eu vou obter esse ajuste. Esse ajuste aqui é o mesmo ajuste que a gente obteve anteriormente, só que agora, né? O que aconteceu? Ele está linearizado, né? Então, se eu tomar, só para reparar, esse valor aqui é esse valor aqui, né? Porque se eu vou fazer o logaritmo de y igual ao logaritmo de 17,626 de x na 1,4237, então vai ficar logaritmo de y igual, né? Só que isso é logaritmo de tudo, né, professor? Não é só daquilo ali. É igual a o logaritmo de 17,62 mais o que? Logaritmo de x na 1,4237. Bom, quanto é que é o logaritmo da 17.622? Então, o logaritmo de 17.622. 626, né? Deu 9,77. 9,77. 9,777 mais 1,4237 ln de x. O que nós temos aqui? Exatamente o que nós vimos aqui embaixo, né? Aqui nós temos o ln de x. E aqui nós temos o ln de y, né? Então, eu tenho ln de x, ln de y e ln de x. Então, a gente vê, é a mesma coisa, só que em escalas diferentes, né? Então, o objetivo aqui é mostrar isso. Eu tenho duas escalas diferentes que estão representando a mesma coisa, e que é importante a gente saber como sai de uma para chegar na outra. Né? Então, tá. Então, vamos ver o que tem mais ali. Bom, quando eu estou trabalhando com um ajuste do tipo exponencial, eu tenho eu posso fazer uma transformação, né, no log no y, né? E eu tenho uma potência, eu tenho log x, log y. Né? Isso aí a gente acabou de verificar. Bom, aqui foi o semestre passado, né? No semestre passado eu tinha feito um trabalho no grau B, né? Só sobre esse conteúdo. E uma das questões que eu coloquei foi uma questão que eu me surpreendi de forma negativa, porque parece que não sei o que houve, né? Porque só porque eu botei ali uma derivada, a anotação da derivada,
Parece que deu as pessoas tiveram... Alguns alunos surtaram, ele botou uma derivada, agora eu não sei o que fazer. Né? Então, ele é um problema bem simples, né? Você tem aqui, lá na mecânica dos fluidos, de novo, no fenômeno de transporte, né? Nós temos que a tensão cisalhante dada à viscosidade, né, ela é dada para um fluido newtoniano. O que é um fluido newtoniano? O fluido newtoniano é aquele fluido que tem uma viscosidade constante, ou seja, o μ dele não muda. Tá? Então, essa tensão cisalhante, né, a gente costuma dizer que a tensão cisalhante é igual à viscosidade vezes o gradiente da velocidade, certo? Né? Lembrando que o gradiente, o gradiente de uma variável são é o vetor de suas derivadas parciais. Né? No caso aqui, a gente está pegando só uma direção, a direção de y. Então, é isso que ele está dizendo, né? O fluido newtoniano tem essa característica. Pronto, é uma fórmula, os detalhes físicos, perguntem professor de fenômenos e mecânica dos fluidos. Sendo μ a viscosidade do fluido e dv dy o gradiente de velocidade ou taxa de cisalhamento, né? Muitos fluidos comuns, como água, leite e óleo, seguem esse comportamento. Fluidos que não se comportam dessa maneira são chamados de não newtonianos, ou seja, existem fluidos que têm um comportamento onde a viscosidade não é constante. E também são bem comuns na nossa vida. Tá? Por exemplo, a maionese não é newtoniana. Tá? Então, um engenheiro que quer embalar maionese, né, ele quer fazer uma máquina para embalar maionese, ele tem que embalar sabendo que ela não é, que o fluido que vai passar ali não é newtoniano e que pode aquela tubulação encher de ar e, enfim, isso é um problema que pode acontecer. Né? Então, para o plástico, né, Birman, né, pasta de dente, por exemplo, né, existe uma tensão de cisalhamento ao Y, que deve ser vencida antes de o esforço começar. Então, quando você aperta a pasta de dente, você tem que vencer essa tensão ao Y para que ela saia, né? Então, essa relação, né, a tensão cisalhante, é igual a um tal Y mais, né, aquela outra parte. Então, isso aí é um tipo de fluido, né, o famoso plástico de Birman. Né? Para um pseudoplástico, né, um fluido, né, time, né, o iogurte, maionese, por exemplo, a taxa cisalhante é uma lei de potência. Né? Então, a tensão cisalhante é uma lei de potência. Então, você tem dois tipos de fluidos bem diferentes, que eles têm um comportamento não newtoniano, tá? E eles têm uma relação, né, entre tensão de cisalhamento, entre o gradiente de velocidade, que são diferentes. Né? Ok, então aqui só botei informação, joguei informação. Tá. Aí agora eu tenho duas tabelas. Uma tabela eu tenho isso, e outra tabela eu tenho isso. Cada tabela ela é um fluido. Eu tenho fluido 1, fluido 2. Então, o que ele quer? Né? Ele quer verificar quem é um plástico de Birman e quem é um pseudoplástico. Bom, como eu vou fazer isso? Bom, você sabe que você tem um ajuste, você vai fazer
o Bingham, né? Como é que ele é? Ele é tal igual a tal de x mais mi vezes o gradiente. Quais são as informações que a tabela me deu? A tabela me deu tal e me deu o gradiente, né? Se eu for fazer o ajuste, o que o ajuste vai me oferecer? O que o ajuste vai me responder? O ajuste vai me dizer quem é o tal x, né? O tal y, né? Vai me dizer quem é o tal y, e o ajuste vai me dizer quem é a viscosidade. E se eu tenho um pseudoplástico, o que eu tenho? Eu tenho que tal é igual a mi dv dy, né? dv dy. Então, o que o ajuste vai determinar? O ajuste vai me determinar quem é o mi e quem é o n. Então, eu vou ter aqui um R2, que vai ser um indicador de ajuste, e vou ter um R2. Então, eu tenho que testar em cada uma das tabelas os dois ajustes e ver qual é o melhor ajuste. Difícil? Não, nem um pouco. Né? Ah, tem um texto grande. Ah, tem um texto grande. Tem que fazer dois ajustes. Sem problemas. Né? Então, você tem 4 ajustes a fazer. Certo? Então, tá. Então, vamos lá. Ah, mas essa derivada? Mas sim, gente, a cada ponto ele calculou a derivada de v em relação a y, que é o gradiente de velocidade. Então, não é um problema nem um pouco difícil, é uma coisa bem simples e cotidiana. Ah. Então, muitas vezes, né, na engenharia, a gente vai tomar uma decisão a partir de um ajuste. Então, como aqui. Eu vou tomar uma decisão. Qual desses é o quê? Né? Então, vamos lá. Vamos pegar os dados. Eu vou pegar os dados para... Vou ver se eu consigo pegar tudo. Vou ver para a Excel. Vou botar aqui tabela 1. Vou botar aqui tab 1. Então tá, eu vou pegar na tabela 1. Eu pego na tabela 1, vou fazer um ajuste. Bom, então selecionei os dados. Adicionei uma linha de tendência. Ó, tá bem bom. Fiz um ajuste linear. O ajuste linear deu 99. Será que ele é... Professor, tá aparecendo o PowerPoint aqui. Tá. Então, não compartilhei. Agora sim. Então, tá aí. Então, fiz o primeiro ajuste, fiz o ajuste linear. Agora, eu vou fazer o outro ajuste, que tem que ser um ajuste de potência, né? Então, de um lado tem um ajuste exponencial e do outro tem um ajuste linear e o outro fazer um ajuste de potência. Então, esse aqui, eu vou fazer um ajuste de potência. Então, eu venho aqui, eu vou colocar do lado, vou selecionar, adicionar linha de tendência, vou botar aqui potência. Ok. Deu um ajuste de potência. Aí vem a questão, tá? Qual deles... Quem é quem aqui? Quem é quem aqui? Bom, a gente vai olhar para os R2. Olhando para os R2, a gente vai verificar que para a tabela 1, o melhor R2 é o ajuste linear. Né? Então, dessa maneira, eu vou concluir que eu vou concluir o tipo de plástico. Então, é o seguinte. Então, vou fazer o seguinte.
fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Já vou abrir para vocês aí. Então, vou pegar isso. Eu fiz o ajuste e obtive os valores ajustados. Então, e aqui estão os gráficos. Então, o que nós temos? Então, nós temos um ajuste, o linear. O linear diz o seguinte, que eu tenho o tal igual a 0,70, 35, eu vou botar na forma que aparece na equação de Birman, mais 2,68, 16, mais 0,7036, 35, dV dy. Isto aqui tem um R2 de 0,9946. O meu tal aqui é quanto? 3,3073 dV dy elevado na 0, não estou enxergando. 3663. 3663. Tá. Com R2 de 0,9862. Então, quem é o melhor ajuste? Bom, o melhor ajuste é esse aqui. Então, se esse é o melhor ajuste, né, nós temos esse comportamento aqui. Esse comportamento aqui, a gente diz que ele é um comportamento de um plástico de Birman. Então, logo, a tabela 1, qual é a conclusão que eu tiro? A tabela 1 é um plástico não sei escrever o nome desse óleo. Deixa eu ver. Ah, tá ali, tá ali embaixo, na minha frente. Um plástico de Birman. Tá aqui. Certo? Simples assim, gente. Teve gente que não conseguiu fazer isso no trabalho, gente. Né? Então, olha só. Agora, como é que eu vou fazer o outro? Da mesma maneira, né? Então, eu vou pegar o outro e vou fazer o ajuste. Então, vou pegar o outro e vou fazer o ajuste. Vamos lá. Então, para você. Ctrl V. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos selecionar, inserir. Aqui. Eu vou fazer primeiro o ajuste linear. Adicionar linha de tendência. Linear. Parará, parará. Agora eu vou fazer o outro. Seleciono. Vou fazer outro gráfico. Botar a linha de tendência. Potência. Eu vou botar uma potência. Ali. Então, ali. E é o melhor? Bom, a potência é a melhor, né? 99.
o meu R2. E o outro era 97, né? Então, eu vou copiar esses dois gráficos e vamos para lá. Então, para a tabela 2, na tabela 2, né, nós temos o seguinte. Nós temos que o ajuste linear, vamos botar com a nomenclatura correta, tal, é igual a 3,7465 mais 0,0506 dV dy, tal é igual agora aqui a 0,7374 dV dy elevado aonde? Elevado a 0,54. Tá? 54,08. Bom, o meu R2 aqui é 0,97 e o meu R2 aqui é 0,9908. Ok. Então, quem é o melhor? Então, se esse aqui é o melhor, então eu tenho um pseudoplástico. Tá. Agora ele pede aqui para calcular, para determinar o valor do M. Então, quanto vale a potência M? Esse M é 0,55408, né? No exercício anterior, ele pedia para calcular o valor da tensão Y, né? Quanto é que era essa tensão TY aqui? Era 2,6816, né? Aqui ela, né? Ou seja, eu só estou colocando nos formatos que foram apresentados. Esse aqui é o formato que foi apresentado. E esse aqui é o formato que foi apresentado. Não tem nada de diferente do que eu falei até agora, né? Eu só dei um contexto para o que foi apresentado até agora, né? Então, não tem nenhum mistério. Certo? Bom, então, esse foi um problema do trabalho do semestre passado, né? Que eu resolvi com vocês. Tem um outro problema ainda que talvez eu fale depois, né, na outra live, eu posso apresentar ele, né? Bom, então aqui agora existe um outro tipo de ajuste, que é o ajuste polinomial. O ajuste polinomial, né, ele é quando eu posso fazer um ajuste para um polinômio, sei lá, do grau que me der vontade, né? Por exemplo, ali, se você viu no Excel, acho que o Excel vai até sexto grau. Às vezes a gente faz ajuste por uma parábola, por exemplo, né? Aí eu falo aqui uma parábola completa, tá? Porque se eu quiser, se houver, por exemplo, às vezes acontece, né? De não ter esse parcela. Então não é por aqui. Mudamos tudo. Certo? Mas aqui nós vamos fazer um ajuste completo com todo mundo do polinômio. E aí, então, o que acontece? Nós temos, para fazer isso, né, quando se faz esse tipo de ajuste, nós vamos estar trabalhando com algo que vocês já trabalharam bastante na disciplina, que é um sistema linear. Né? Então, sistema linear. Para vocês determinarem quem é o A0, o A1 e o A2, tem que resolver esse sistema linear. Fazer o somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x na quarta, né?
bem clara essa matriz, depois fazer os somatórios de y, somatório de x vezes y, somatório de x ao quadrado vezes y, enfim, todas essas continhas, botar no sistema linear, escalonar, encontrar a resposta. Certo? Ver que é um trabalhão, né? Um baita de um trabalhão. Que, né, o Excel, que é um software bem basiquinho, já consegue fazer esse trabalhão, resolve esse trabalhão para nós. Certo? Né? Esse tipo de problema, ele... Deixa eu ver, em outras planilhas eletrônicas que eu já trabalhei, a planilha eletrônica do Google, ela só não dá a equação. Tá? Isso eu acho um problema bem sério. Tá? Ela não dá a equação. Se ela desse a equação, né, seria melhor, mas ela não dá a equação. Bom, eu vou parar por aqui. Então tá. Então vamos continuar aqui. Bom, para finalizar, eu vou falar do ajuste polinomial, que é um ajuste tranquilo de fazer, o Excel faz tudo para nós, não tem grandes trabalhos, né? Seria grandes trabalhos se a gente fosse fazer o sistema, tivesse que fazer todas as somas, as potências, e resolver o sistema linear, e quanto maior o polinômio, maior o sistema linear, né? Mas, claro, a gente já teria até tudo automatizado, né? A gente já teria até as planilhas para resolver sistema linear já estão automatizados. Mas, enfim. Então, por exemplo, eu tenho essa tabela de dados, eu quero fazer um ajuste por um polinômio de terceiro grau. Como é que eu vou fazer um ajuste por polinômio de terceiro grau? Primeiro, o que é um polinômio de terceiro grau? Eu vou escrever o polinômio de terceiro grau nesse formato aqui, certo? A0, A1, A2 e A3, né? Ah, professor, aqui não tem, aqui tem x0, x0 é 1, né? Então, escrevendo sempre nesse formato aqui, certo? Então, esse aqui é o meu polinômio de terceiro grau. Dessa forma, né, eu vou lá no Excel, digito tudo, né? Vou lá no Excel e digitei. Bom, digitei a tabela e fiz o gráfico. Dessa maneira, né, eu vou lá e peço, né, o ajuste. Quando eu peço o ajuste, eu vou lá e peço o ajuste polinomial, né? Só que, como eu vou fazer um ajuste de potência, né, de terceiro grau? Bom, para fazer um ajuste de terceiro grau, eu vou ter que indicar aqui ele, né? Eu venho ali, ordem. Essa ordem quer dizer o grau. Então, o grau é 3. Então, dessa maneira, ele fez um ajuste por um polinômio de terceiro grau. Né? Ajustou, e ali está o polinômio de terceiro grau. Certo? Não tem nenhum mistério. Né? Calculou o R2, sem nenhum problema. Bom, ele pede para exibir as equações exibir a equação do R2, né? E aí nós temos um probleminha, né? Esse probleminha ele diz o seguinte: bom, eu tenho aqui uma relação entre deformação e tensão. Né? Então, essa relação entre deformação e tensão me gerou essa sequência de números, né? Então, eu tenho aqui essa sequência, eu tenho deformação e tenho tensão. Bom, e ele pede, então, um ajuste polinomial, né? Para isso. Ele diz qual é o ajuste, né? Ele é um ajuste de um polinômio de quarta ordem. Ah, professor, mas como eu vou saber o polinômio? Bom, você pode ir tentando até achar o melhor ajuste, ou o problema já te diz isso, né? Você diz, vou fazer por um polinômio de quarto grau, né? Quem é que me disse isso? A experiência, né? Você pegou um artigo que você quer verificar algo segundo um artigo tal. Bom, naquele artigo, ele está usando um polinômio de quarto grau, então eu vou fazer por polinômio de quarto grau. Ah, mas será que se eu fizer de quinto ou de terceiro melhora? Bom, aí você vai fazer a experimentação, né? Bom, então, aqui ele quer um polinômio de quarto grau. O que seria esse polinômio de quarto grau, né? Sempre é bom escrever ele.
Se ele quer um polinômio de quarto grau, né, é algo que ele quer y igual a 0 mais a1x mais a2x2 mais a3x3 mais a4x4. Então, aqui eu tenho o quarto grau, né? Então, eu quero um polinômio desse formato. Então, quando eu tracei os dados, eu obtive esse formato aqui. Bom, como é que eu vou traçar um polinômio de quarto grau? Vou lá vou lá, para ele traçar um polinômio. Aí, o que eu faço? De novo, polinômio e quarto grau. Né? Pedir um polinômio de quarto grau, para ele me dar as equações, e aí eu tenho o polinômio de quarto grau aqui. Né? Ele sempre vai me dar o polinômio nesse formato. Então, sempre tem que cuidar. Né? Quem está com x na quarta é o menos 0,2. 3,1 está com x na terceira, e assim por diante. Certo? Então, é simplesmente assim que a gente obtém não tem nenhuma grande novidade em relação a isso. Né? O que a gente pode fazer depois é escrever no contexto do problema. Escrevendo isso no contexto do problema, nós temos esse resultado aqui, né? Onde eu tenho o sigma, né, que é a minha tensão, e o epsilon, que é a minha deformação. Né? Então, nesse contexto do problema, esse é o que nós temos. Bom, o que eu de semestre passado, vou botar aqui um probleminha do semestre passado para vocês, é o seguinte. Vamos por aqui. Nossa, essa área de transferência tá. É um outro problema de onde é que está o Word? Eu estou com tanta coisa aberta, eu ainda estou com. Eu estou editando o vídeo da aula de ontem. O problema é esse aqui. O problema é esse aqui, né? Eu tenho o sangue humano, né? Se comporta como fluido newtoniano. Nós vimos isso no problema anterior. Certo? Então, o que acontece? Ele é newtoniano quando eu tenho um dV/dy maior que 100. Tá? Quando ele tem uma taxa de cisalhamento baixa, né? Aí tem tem uma série de nomes e tal, mas enfim, o que acontece? Ele tem três situações. Eu tenho a situação onde eu tenho essa taxa dVdy, eu tenho essa tensão, eu tenho essa região, que ele chamou de região de Casson, a região de transição e a região newtoniana, certo? Então, assim, a região de Casson, né, ela é modelada por essa curva aqui, certo? Por essa equação. A região de Casson, né, ou seja, ela é análogo ela parece com o Birgman, né? Só que não. E o que ele pede, né? Encontre os valores de K e C na região de Casson. Determine o Mi na região newtoniana. Tá, então eu vou pegar esses dados aqui, vou levar lá para uma coisa já abriu aqui. Já abriu no PowerPoint. Tá.
Antes de levar os dados para lá, vamos escrever um pouco sobre o que nós temos aqui. Essa região de Casson, ela é representada por uma equação, né? Uma curva que tem essa equação, que tem essas raízes. E aí vem a pergunta, tá? O que fazer com essas raízes? Né? O que fazer com essas raízes? Bom, essas raízes aqui é muito simples. O que a gente pode fazer? O que será que a gente dá para fazer com elas? Dá para pensar? Professor, eu não sei. Não tenho condições de pensar, o senhor não falou disso. Ora, se eu disser para você que o y é a raiz de tal, e que o x é a raiz de dv dy, você vai ter y, isso aqui é o que você quer descobrir, é uma constante, mais kc vezes x. Aqui é um ajuste linear. Né? Simples assim, gente. Nenhum mistério aqui. Né? Isso aqui foi no trabalho, e eu lembro que foi, assim, escandaloso, assim. Ele deu coisas que ele nunca nos deu antes. Né? Então, era só botar... E esse raciocínio aqui, a gente fez lá em cima, lá nos outros slides. A gente não é um raciocínio novo. Não é nada extrapolador. Né? Vamos pegar os dados. Vou pegar aqui os dados. Então, vou vir para cá. Vou botar os dados aqui, para a gente poder enxergá-los. Então, assim, eu vou botar aqui a região de Casson. Eu tenho cada uma dessas regiões, cada uma das regiões tem uma curva. Bom, na curva de Casson, eu tenho aquela curva que parece a região de Birkman, mas são as raízes. A newtoniana é uma simples, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui o tal. Aqui vai ser o dv dy. Então, eu estou pegando só a região de Casson. Essa minha região de Casson, eu tenho o tal 0.059, 0.15, 0.19, 0.27, 0.39, 0.39, pardon, 87, 1.33. Tá. 0,9, 3.3, 4.1, 6.3, 9.6, 23 e 36. Só que nós temos que ver o seguinte, né? Vamos isso aqui. Na equação de Casson, né? A equação do Casson, ele fez o seguinte, né? A equação do Casson, ele ajusta a raiz de tal igual a raiz de tal y igual a k raiz de dx de v dy, né? Então tá. A caneta a caneta do Zoom, ela foge. Então, dv dy. Então, o que nós tínhamos sugerido? Isso aqui se torna o y e isso aqui se torna o x. Então, o que nós vamos fazer? Né? Quem é o y? Ou melhor, quem é o x? O x é quem? É a raiz de dv dy. Certo? Ok. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar quem? A raiz de dv dy. Arrasta. Vai ser o y. O y é a raiz do tal. Então,
eu vou fazer raiz de 0,59. E agora que eu tenho algo que está nesse formato aqui, eu tenho y igual a isso aqui, professor. Bom, isso aqui eu vou chamar de A0 mais kx. Então, isso aqui eu não sei quem é, e isso aqui eu não sei quem é. Ora, isso aqui é um clássico ajuste, né? Eu tenho uma tabela para y, tenho uma tabela para x. Esse ajuste aqui é o ajuste mais simples, né? O ajuste linear. Ou a nossa boa e velha regressão linear, né? Então, como é que a gente faz a regressão linear? Seleciona, inserir, tarará, tá ali. Aqui eu acabei arrastando a tabela. Então, tá aqui. Quando eu fiz isso aqui, ó, eu venho aqui agora e faço o ajuste. Ajustar linha de tendência. Bom, tem um ajuste linear, né? Nós queremos um ajuste linear, por causa dessa equação aqui, nós vimos que ela é linear. Então, aqui. Olha, o que me deu de ajuste? Né? Deu de ajuste algo bem tranquilo, né? Então, o que me deu? Ele disse que o y é quanto? Vou botar no formato que também é equação. 0,0663 mais 0,1808 raiz de x. Vamos botar x. Antes de botar em é cada um. Né? Certo? É um mistério, né? Vamos escrever isso lá no PowerPoint. Aqui está no Ctrl+C. Então, nós tínhamos feito o seguinte, né? Então, nossa equação era raiz QRT tal igual a 0 mais, né, 1K grande de dV dy. Tá. Nós temos feito isso aqui. Nós queremos ajustar para essa equação. Né? Tá, esse gráfico aqui. Tá. O que nós tínhamos suposto, né? Nós tínhamos feito, nós supomos que temos a transformação. Qual a transformação que a gente fez? A gente disse que y é igual a raiz, né? Igual. E a gente disse que o x é a raiz de dv dt, dv dy. Ah. Então, fazendo esse ajuste, nós podemos ter essa equação aqui. Quando a gente fez essa equação aqui, né, quando a gente fez esse ajuste, a gente, então, obteve os valores de o zero e, então, pelo ajuste de curvas, né, pelo ajuste, o que nós obtemos? Nós obtemos que o y foi quanto? Foi 0,1808, né, vezes o x, e na frente foi mais 0,0663, né?
Então, dessa maneira, né? Então, isso aqui foi pelo ajuste. Então, dessa maneira, se eu for colocar nas variáveis da equação, né? Voltando para a equação, né? Para o problema, fala. Só me mostra como é que o senhor botou aquele zero lá em cima no tal, na raiz de tal ali. Aquele zerinho no índice ali, como é que é? Tá? Shift. Eu faço shift e o underline. Show. Valeu, senhor. Voltando para o problema, né? Então, o que acontece? Botando nas variáveis, nas letras do problema, né? Tal. Igual a 0,0663 mais 0,1808 vezes, né, a raiz de dv y. Então, chegamos aqui. Agora vem a pergunta: quem é o mi e quem é o tal zero? Bom, para isso nós vamos ver o seguinte. Né? Eu vou olhar para cá. Bom, esse daqui, ele vai se comportar como o raiz de tal. Então, eu posso dizer que o raiz de tal zero é igual a 0,0663. Então, quem é o tal zero? É 0,0663 ao quadrado, né? Ou seja, se eu tenho a raiz é igual a esse número, então, para descobrir quem é o tal zero, eu vou elevar isso ao quadrado. Então, vai ficar 0,0663 ao quadrado. Isso aqui deu um número menor ainda, deu 4,39 vezes 10 na menos 3. Né? E se eu quero saber quem é o K é mais simples, né? O K aqui, né? Então, aí o K é 0,1808. Certo? Bom, era isso então que eu tinha para mostrar para vocês. Esse problema aqui, semestre passado, ele causou grandes comoções, né? Mas vocês veem que é um problema simples, né? Um raciocínio que a gente fez, um raciocínio bem parecido com o que a gente fez lá em cima, né? Mas só fazendo com essas raízes a gente consegue fazer um outro tipo de ajuste. Bom, eu vou encerrar por aqui e também encerro o assunto ajuste por aqui. Poderíamos ir praticamente até o fim de semestre falando de ajuste generalizado, ajuste... Mas isso aqui é o básico, certo? Se o dia que vocês precisarem de mais ajustes, né, vocês vão ter os meios para conseguir esses mais. Semana que vem eu vou falar rapidamente de interpolação, não tem muita coisa para falar, né? Também é um assunto rápido e compacto, né, de interpolação, quero ver se eu encerro semana que vem. Daí na outra semana começar a falar de integração e problemas e depois na outra semana equações diferenciais. Integração também é um assunto rápido e compacto, não tem grandes coisas. E depois equações diferenciais, sim, ali também não tem muita coisa, né? São 3 métodos, mas, né, ali é um assunto mais legal de todas as disciplinas.